Continuando nossos estudos, é importante colocar ainda a questão do advogado, né? Professor Chato, toda petição inicial é obrigatória a presença do advogado? Nem toda, né? A regra é que deveria, né? Eu defendo a ideia do advogado como elemento de exteriorização da cidadania. Olha, como assim, professor? Ora, só um advogado que tem anos de estudo que tem a possibilidade de trazer elementos para em prol de defesa do autor, do réu, para poder reivindicar direitos, né? Então, o advogado, a presença do advogado é indispensável. Mas há situações que o advogado não é obrigatório. Nós já falamos lá no juizado especial civil, nas causas até 20 salários mínimos, é facultada a presença do advogado. Bem como na justiça do trabalho, bem como na figura do habeas corpus também. Não é obrigatória a presença do advogado. Mas, no geral, o advogado ele deve assinar a petição inicial. Quando eu falo em petição inicial, o ato deve ser elaborado por um advogado. Advogado que é inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Ora, professor, tem uma diferença. As faculdades formam advogados? Elas não formam advogados. Elas formam os bacharéis. Você só se tornará advogado depois da aprovação do exame da Ordem dos Advogados. E depois que você tem uma inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Então, é pré-requisito para se tornar advogado você ser bacharel em direito. Então, é uma situação que a gente tem que colocar e pontuar. Então, tem que ser inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, é importante, né, para colocar isso. E aqui é importante colocar o endereço do advogado, né? Um endereço tanto eletrônico como também o endereço do seu escritório. Sob pena de se o advogado não colocar, ele vai ser o quê? Intimado para colocar esse endereço, porque é através desse endereço que o advogado vai receber as intimações futuras. E se ele não atualizar o endereço, vai presumir que aquele endereço é o correto. Tem uma situação interessante quando o advogado vem a postular em causa própria. O que é isso? Postular em causa própria, professor? Na realidade, o advogado ele pode ser o autor da petição inicial e também ser o próprio advogado. Eu posso, sendo advogado, defender um interesse meu. Tem uma lesão minha, um interesse que eu quero demandar contra uma determinada pessoa. E aí, ao invés de contratar um advogado, eu mesmo vou postular. E aí tem uma regra interessante. O artigo 106 vai falar o seguinte: quando o advogado postular em causa própria, ele incumbe ao advogado declarar na petição inicial ou na contestação, conforme o caso, endereço e seu número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. E o nome da sociedade, se ele tiver, se ele participar de alguma sociedade de advogados. Bem como o recebimento das intimações no qual endereço. Ele deve comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço sob pena de prevalecer o endereço fornecido nos autos, né? O parágrafo 1º vai colocar uma situação interessante, que gera indeferimento da petição inicial. Se o advogado, em causa própria, ele descumprir o disposto no inciso 1º, que é informar o endereço ou o número da sua inscrição, o juiz vai ordenar que ele supra essa omissão no prazo de 5 dias. Então, o que acontece? Eu sou advogado em causa própria. Eu não forneço o endereço. Nem meu número de inscrição da OAB. O que acontece? O juiz fala assim, não, você tem 5 dias para o quê? Suprir essas omissões. Antes de ser determinada a citação do réu. Então, eu estou pleiteando algo em causa própria. O que acontece se em 5 dias eu não sanar essa irregularidade, não informar o endereço ou o número de inscrição? A petição inicial será o quê? Indeferida. Essa petição inicial será o quê? Indeferida, ok? O parágrafo 2º vai colocar o seguinte: o advogado que infringir o disposto no inciso 2º, ou seja, comunicar o endereço, que ele mudou o endereço, mas já tem endereço lá, vai considerar válido que as informações forem oferecidas àquele respectivo endereço. É importante também que o advogado, no ato da petição inicial, venha juntar a procuração. A procuração é elaborada pelo advogado e assinada pelo seu cliente. No caso de causas próprias, não há necessidade de procuração, porque ele está defendendo ele próprio, né? Ok? Vamos falar agora um elemento extremamente importante da petição inicial. Dos fatos e dos fundamentos de direito. Aqui nós vamos trabalhar a causa de pedir. Professor, o que é causa de pedir? Então vamos tentar equacionar. A causa de pedir, ela se desdobra em causa de pedir remota, que é a mesma coisa de fato, e a causa de pedir próxima, que é a mesma coisa de argumento jurídico, ou de lei, né? Então a causa de pedir, ela se desdobra em causa de pedir remota e causa de pedir próxima. Professor, a causa de pedir remota é os fatos. Na realidade, trata dos fatos. Por que é importante trazer os fatos? Daí vem aquela expressão, narre-me facto dabit iure. Me narre os fatos que eu te darei o direito. E a causa de pedir próxima, iuria novatia curia, o juiz conhece do direito.
Professor, a narrativa dos fatos, o que é narrar os fatos? É o que aconteceu com você, qual foi a lesão, você vai construir o que realmente está acontecendo com você, realmente qual foi o prejuízo que você teve, qual foi a sanção, quais as situações, é realmente a historinha sua do que aconteceu com você. Então a causa de pedir remota, ela remonta os fatos. Isso é muito importante porque nós adotamos a teoria da consubstanciação ou substanciação, que é aonde vai ligar a narrativa dos fatos, que vai usar as duas expressões. Me dê os fatos que eu te darei seu direito. Narre-me fatos que eu te darei seu direito. O juiz conhece o direito. Então essa é a teoria que nós adotamos no CPC de 2015, né? E a causa de pedir próxima? A causa de pedir próxima é, após os fatos, eu tenho o quê? O direito. E é importante eu pegar os fatos e falar, esse fato tem uma proteção no direito X. E aí o direito X vai proteger esse direito. Então, a causa de pedir próximo nada mais é do que a interligação dos fatos com o raciocínio jurídico. A interligação dos fatos com o raciocínio jurídico. Isso é muito importante, senhores, senhoras. A causa de pedir próximo, então, na realidade, são as consequências jurídicas. É a articulação jurídica. E ela é extremamente importante porque ela vai ajudar o juiz a entender qual o direito que você narrou os fatos. E isso é muito importante, né? Só para ressaltar, e é importante notar, que a única causa de pedir aberta que permite que o juiz venha decidir fora dos fatos, ou seja, ampliar esse leque, é só no controle de constitucionalidade. Fora isso, toda causa de pedir ela tem que ter causa de pedir remota e próxima. Nós adotamos a teoria da substanciação. E aí é importante colocar o seguinte, dentro da teoria da substanciação, qual que prevalece? A narrativa dos fatos. Nós não adotamos a teoria em oposição, que é a teoria da individuação. O professor me explica. O que é a teoria da individuação? A teoria da individuação, ela petrifica para o juiz e para as partes o raciocínio jurídico. Como assim? Não é causa de pedir remota, não narra os fatos? Causa de pedir próxima, não faz articulação jurídica? Imagine o seguinte, se você tem um fato que você narrou o direito A, mas o juiz entende que o direito é B, mas enquadra com o raciocínio dos fatos. O juiz tem possibilidade de julgar, mudar o raciocínio jurídico? Não está impossibilitado, porque nós adotamos a teoria da substanciação, desde que observe a regra do artigo 10 do CPC, que não permite decisão surpresa. O juiz deve botar em debate para as partes discutirem todos os argumentos. Né? Isso é a questão da democracia do processo, né? Democratizando e fundamentando as decisões. A teoria da individuação, ela fala que o juiz está preso ao raciocínio jurídico. Ele não pode mudar o raciocínio jurídico, mesmo que acha outro raciocínio jurídico, é a narrativa dos fatos, que possa lhe dar a mesma consequência jurídica. Então, essa teoria da individuação, ela não foi adotada nem pelo CPC e nem pelo CPP. Olha que interessante, né? Nós não adotamos a ideia que o juiz está preso ao raciocínio jurídico trazido pelas partes. Ele está preso à narrativa dos fatos. Por isso que nós temos dois adágios extremamente importantes. Dabit iure me facto, iuria novatia curia. Me dê os fatos que eu te daria seu direito. O juiz conhece do direito. E isso vai criar oposição à teoria da individuação. O juiz não está preso à questão jurídica. Então, essa teoria não é a teoria que nós adotamos, né? E isso é muito importante, né? E a questão fática dos fundamentos jurídicos é muito importante porque é através dela que nós vamos ter decisões que vão observar o princípio da congruência, né? O princípio da congruência. Ou também decorre da ideia do princípio da correlação. O princípio da congruência e o princípio da correlação. Professor Charles, o que é isso? Porque o réu, ele, na realidade, o juiz ele não pode dar nada fora do pedido. O juiz está preso ao pedido. Isso é muito importante. O juiz não pode decidir nem extra, que é fora o pedido, nem ultrapassar o que foi pedido, nem cita a quem é pedido. Então o juiz, ele não é um mágico. Ele não pode proferir decisões solipsistas, ele não pode dar o que ele acha para o que o autor merece. Na realidade, é o autor que vai delimitar a atividade jurisdicional através dos pedidos. Então, o princípio da congruência, da distrição ou da correlação, ele vai limitar a função jurisdicional, que é muito importante. Isso é extremamente importante. Então, não é dado o juiz a inventar, a criar situações onde não foi pedido. Isso é muito importante, porque o que acontece? Senão, a gente vai inverter a realidade. Quem sofre os efeitos da decisão são as partes.
E são as partes que vão delimitar a atividade jurisdicional. Às vezes a gente quer um juiz justiceiro, a gente às vezes quer um juiz que venha salvar a sociedade diante de um monte de realidades injustas, diante da precariedade, da corrupção, que é um problema sério no Brasil. Hoje nós temos um problema sério de corrupção, né? E aí eu gosto de ter que colocar um alerta, né? Quem cola sai da escola o quê? Corrupto, né? Essa ideia desses adágios, quem cola sai da escola. Imagina você sendo um médico e formado só à base de cola. Ninguém vai querer ser operado por esse médico. Da mesma forma o estudante, né? Então vamos ter aí, quem cola sai da escola o quê? Corrupto. Porque não aprendeu nada e fica se enganando e vai enganar as pessoas que vão te contratar futuramente para alguma atividade que você formou. Mas voltando aqui, a ideia da causa de pedir é muito importante, porque a gente vai perceber que o juiz ele está preso às leis e está preso àquilo que as partes pediram. Ele não pode inventar nada, ele não pode construir nada fora do padrão do princípio da reserva legal. E o princípio da reserva legal não tem lá uma vírgula. Ninguém deixará de fazer nada senão em virtude de lei. Salvo o juiz? Não, não tem salvo o juiz. O juiz não pode. O juiz ele é o intérprete da lei e aplicador da lei. E essa lei é criada por quem? Por nós. Leia no artigo 1º, parágrafo único da Constituição da República. Todo poder emana do povo, através de nossos representantes que vão criar essas leis, né? Que é os senadores e deputados. Se a gente tem preconceito com os deputados e senadores diante da corrupção, não vamos transferir essa realidade para o juiz e transformar o juiz como justiceiro. Ele é um aplicador da lei. Ele só soluciona aquilo que foi pedido, sob pena de violar o princípio da imparcialidade e o princípio da inércia, né? Que são princípios básicos do processo. Então, o princípio da congruência é justamente ele tenta proibir que a decisão seja extra, ultra ou cita petita. Resumindo, o juiz está preso àquilo que as partes pediram, dentro da narrativa dos fatos. Dentro da narrativa dos fatos, teoria da substanciação. O artigo 2º, o artigo 141 e o artigo 492 do CPC vão externar essas realidades. Externar em que sentido? Externar que o juiz ele está preso àquilo que foi trazido pelas partes. E se ele for decidir qualquer coisa, se ele criar até uma tese diferente, que não foi abordada nem pelo autor nem pelo réu, através de seus advogados respectivos, nosso ordenamento impede uma decisão surpresa. O que é decisão surpresa? O juiz fala assim, eu sei mais que vocês, então eu vou decidir o direito dessa forma. Opa, o artigo 10 do CPC de 2015 vai falar que não é permitido decisão surpresa. Deverá ser colocada em debate para observar o princípio do quê? Do contraditório. O que é isso? Informação e possibilidade de reação. Informação e possibilidade de reação. Essa é a ideia básica de uma decisão democrática, onde tem participação. Nós temos que acabar com essa ideia de justiceiro que resolve porque ele acha que você merece isso. Não. As partes vão pleitear e construir essa decisão, se tornando uma expressão democrática, autor e construtor da sua própria realidade. E não tirando o papel do julgador de decidir. Mas decidir amparado pelo princípio da ampla defesa, do contraditório, da fundamentações e decisões jurisdicionais, da isonomia simétrica, paridade de arma, bem como decidir através desse resultado, dessa construção, amparado pelo princípio da reserva legal, também, que é importante, né? Artigo 5º, inciso 2º da Constituição da República Federativa do Brasil. Professor, você só fala em Constituição da República Federativa do Brasil? Eu falo isso porque, na realidade, nós nos habituamos com gíria. E as gírias, parece que cada vez mais elas vão se tornando verdade. E todo mundo, até os códigos, fala assim, Constituição Federal. Quando você abre lá, dentro da Constituição Federal, está o nome lá, Constituição da República Federativa do Brasil. Aí as pessoas vão abreviando realidade jurídica e transformando aquilo como se fosse verdade. Então o nome correto é Constituição da República Federativa do Brasil, né? E não somente Constituição Federal. Mas isso acabou, parece que foi incorporando e virou um costume, mas um costume é inadequado, né? A gente tem que usar da técnica. A técnica nos ajuda a compreender melhor do que usar o costume que abrevia realidades jurídicas, né? Continuando aqui. Então, nós terminamos agora sobre os elementos da causa de pedir, né? Causa de pedir remota e causa de pedir próxima. Nós adotamos a teoria da substanciação e não adotamos a teoria da individuação. Nós falamos também que a causa de pedir remota e próxima deve observar o princípio da distrição, também o princípio da causa de pedir ou da congruência, que é o princípio que vai vincular a atividade jurisdicional. E né, no próxima aula, e agora a gente vai falar um pouco sobre pedido.